Muito gostoso estar aqui com vocês, me sinto em casa, não é? Eu vejo rostinhos novos que eu não conheço, mas essa é a nossa história, uma longa caminhada juntos. Eu me lembro do tempo em que Vasti e eu éramos namorados e também o Fernando e Ieda eram namorados. Quanto tempo, como o tempo passa rápido. E hoje eu estava me lembrando de como Deus é maravilhoso. Eu não aguentei ali sem chorar cantando essa última canção. Eu não aguentei. Eu não aguentei porque falar de um Deus tão grande e tão humilde é a coisa mais incrível, mais maravilhosa que alguém pode ter. A honra de conhecer Jesus, Rei humilde. Se a gente juntasse toda a prata, todo o ouro, toda a riqueza, tudo que houver no mundo, isso tudo não paga o direito da gente pronunciar o nome de Jesus, nem pronunciar esse nome. Então, quando esse rei humilde, ele vê o desamparado e diz: Senhor, não há ninguém aqui que seja tão desamparado quanto eu. Por que eu estava dizendo isso? E até falei: Senhor, o Senhor me deu tantas oportunidades, o Senhor me deu tantas coisas boas, isso me faz mais miserável, porque eu sou mais responsável por amar o Senhor e corresponder, pelo menos, à expectativa do Senhor me ter como adorador. Se eu olhar só o desamparado como aquele que é desvalido, aquele que não tem a ninguém, eu estarei sendo justo, mas eu cobrei de mim algo maior ainda, tendo todas as chances, todas as oportunidades. Isso faz de mim um devedor maior a Deus. Eu acho que é mais ou menos o que Paulo disse quando ele reconheceu que ele era o pior dos pecadores. Antes da gente dizer glória a Deus, a gente tem de dizer: ai de mim, que sou pecador e vou perecendo. E é muito gostoso estar aqui com vocês, ouvir o Fernando falar dessas coisas que são verdade e que estão queimando mesmo no nosso coração. Quando ele disse que às vezes a gente varava à noite, eu me lembrei de uma ocasião que, se a gente não tomasse um pouco de cuidado, a gente ia levar um tiro de noite, porque nós estávamos fazendo um cadastro da igreja em São Bernardo do Campo. Naquela época nem todo mundo tinha telefone em casa, celular não existia, e nós estávamos fazendo um programa de visitas na igreja. E chegou no momento final, apesar da gente falar bastante, nós não tínhamos o cadastro e o endereço de todas as pessoas. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, uma coisa assim, nós íamos começar o programa de visitação e precisávamos dos endereços. Como eu sabia algumas casas onde moravam os membros, mas não sabia endereço, fomos lá, Fernando e eu, né? Eu passando em frente à casa e ele anotando o endereço. Ao invés de, não tinha como, então nós fomos até a casa das pessoas para passar em frente e anotar o endereço. Então você imagina a gente fazendo isso nos lugares bem difíceis, não é? Suspeitos, um carro passando devagar com 2 caras olhando. Falei: nós vamos levar um tiro aqui, né? E foi tão gostoso, aquele programa de visitação. A igreja foi muito abençoada, nós fomos muito abençoados. O pastor Fernando falou de discipulado, e isso tem encantado mesmo o nosso coração. Eu sou devedor a Deus a respeito do discipulado. Eu era solteiro ainda, e Deus me mostrou o caminho do discipulado, e eu, por extrema ignorância, eu subi no sapato alto e falei: não, isso aí é coisa de literatura, discipulado, é uma teoria, algum americano, eu disse na época, algum americano escreveu um livro, o papel aceita tudo, isso aí não dá em nada, olha para a esquerda, olha para a direita, não vejo essas coisas acontecendo nas igrejas, então, mais um livro. E em 1993, lá já na Primeira Igreja Batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós começamos um programa de discipulado 1 a 1. Cada pessoa discipulava uma pessoa, e por uma desorganização minha, por uma falha grande em supervisionar processos, nós perdemos aquele tempo, e nós tínhamos naquela ocasião 78 pessoas discipuladas 1 a 1, e estava sendo algo muito importante. E nós começamos com os pequenos grupos, com as células, e nós entendemos que uma coisa substituía a outra. E agora, depois de 12 anos trabalhando com células, nós tivemos um ganho muito grande na qualidade de vida da igreja, mas entendemos que ainda faltou alguma coisa. E estamos buscando com todas as forças o resgate do discipulado, pessoa a pessoa, 1 a 1. E o sonho que nós temos na nossa igreja é que daqui a 4 anos
nós tenhamos todos os membros. Nós estamos pretendendo, é o nosso projeto, não é? Oferecer e as pessoas assimilarem que daqui a 4 anos, cada membro da igreja vai dizer: eu tenho um discipulador que é o fulano de tal, e eu estou discipulando ao Beltrano de tal. Esse é um sonho, e essa é uma revolução, literalmente uma revolução. O que a equipe que vocês mandaram para Santarém viu através do ministério do pastor Abe Huber é alguma coisa notória no mundo inteiro. Lá no coração da Amazônia, não é? Para tantas pessoas, um buraco, equivocadamente é o conceito, mas um buraco para muitas pessoas, né? Com essa mente metropolitana que nós temos, urbana, de grandes metrópoles, o que pode vir de bom daquele lugar tão pequeno, não é? Mas uma revolução está acontecendo ali e abençoando já 8.000 igrejas no Brasil e no mundo. Por quê? Porque aquele processo discipulado 1 a 1, que nós começamos em Campo Grande, na mesma época que eles começaram em Santarém, mas nós paramos para trabalhar só com um pequeno grupo, com células. Eles integraram e fizeram o quê? O trabalho com células e continuaram o discipulado 1 a 1. E essa foi a força absoluta da vida daquela igreja, que hoje tem números atuais, 64.000 membros numa igreja local, com 6.500 células, em média de 10, 11 pessoas, e hoje, semana passada eu vi esse número, 37.000 duplas de discipulado. Quer dizer, eu discipulando alguém, uma dupla de discipulado, eles chamam de MDA, meu discípulo amado. Você sabe que numa igreja local, não é uma denominação, é uma igreja local, ter 37.000 duplas de discipulado, é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida cristã o tempo todo. Minha esposa, Vasti, né, que cresceram na igreja, eu, Fernando, que entramos no ministério, nunca vimos nada parecido com isso. E para a glória absoluta de Deus, muitas igrejas estão se despertando para o óbvio. Sabe o que é o óbvio? É aquilo que está estampado, é aquilo que está na cara, é aquilo que não pode ser negado. Infelizmente nós, e eu assumo a minha responsabilidade, por isso que eu disse que eu subi no sapato alto para dizer, não, isso é coisa de americano. Eu tive de pedir perdão a Deus e correr atrás do prejuízo. No ano passado, nós celebramos, no início do ano, 20 anos de pastoreio em Campo Grande. E eu pedi, Senhor, pelas tuas misericórdias, por favor, o Senhor pode me conceder outros 20 anos da minha vida aqui nessa igreja, e os melhores 20 anos da minha vida, para eu viver o discipulado? E Deus deixou muito claro, Ele não me prometeu nada, mas deixou muito claro que isso para Ele é fichinha. Para Ele me dar 20 anos, isso é brincadeira. Mas que eu precisava de muita disciplina, com a minha saúde, com o sono, com disciplinas espirituais e com foco, para que eu pudesse obter dele a oportunidade de experimentar algo diferente, muito mais focado. Então no mês de fevereiro desse ano, nós começamos a experiência do discipulado 1 a 1, e nós estamos, tanto Vasti e eu, surpresos, encantados com aquilo que Deus está fazendo. Maravilhoso, inegociável, não dá para negociar, é algo que entrou na nossa vida para ficar e não tem jeito. Negar o discipulado é negar a própria vida de Deus em nós. Uma pena que nós só acordamos tão tarde, mas como Deus renova as nossas forças, como Ele faz com a águia, glória a Deus, nós estamos animados, aguardando esses 20 anos, para vivermos uma verdadeira revolução, lá em Campo Grande, vocês aqui na Metropolitana, em vários lugares do Brasil, coisas muito lindas, para a glória exclusiva e absoluta de Deus. Amém, irmãos? Esse é o nosso depoimento e o nosso encorajamento. Continuem. Nós começamos há 12 anos a trabalharmos com células, e elas mudaram completamente o perfil da nossa igreja, mudaram completamente o perfil. Nossa igreja não teve uma explosão numérica de crescimento com as células, não, isso não aconteceu. O gráfico de crescimento da igreja é devagar e sempre, como sempre foi, mas a
qualidade na vida da igreja, isso é indiscutível. Vou só dar um exemplo para vocês. Tudo isso é antes do sermão, tá bom? É depoimento. Tudo isso é antes do sermão, isso é depoimento. Vasti e eu, mais um grupo de irmãos da nossa igreja, fomos a um congresso aqui no estado de São Paulo. Viemos de Mato Grosso do Sul para cá e viemos numa comitiva de umas 80 pessoas. Éramos 2 ônibus de membros da igreja, de casais. Terminado o congresso, foi tudo uma bênção. Nós entramos para voltar e num dos ônibus estavam Vasti e eu e o pastor Léo e a esposa dele, a Marta. Ou seja, 2 casais de pastores e os 2 psicólogos. E nós, quando tomamos a estrada de volta para Mato Grosso do Sul, uma mulher surtou e começou um negócio lá atrás, e um quebra-pau, um negócio esquisito, um estranho. A Vasti falou assim: Gil, vai lá, vai ver o que está acontecendo. Eu falei: não, dá um tempinho. Dá um tempinho. Irmãos, eu nunca vi nada parecido, pois os próprios membros da igreja, líderes, pegaram aquela mulher, cuidaram daquela mulher, falaram com ela, e os 2 pastores psicólogos não foram acionados. Não seria muito natural os 2 pastores e psicólogos serem chamados para tratar aquela questão? Pois daí uns 15 minutinhos estava tudo solucionado, e uma grande bênção. Quem fez isso? Os membros da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. A vida nas células, num grupo pequeno, ele nos projeta para uma vida muito mais gostosa, eficaz e poderosa do que uma vida desta celebração, o culto. O culto é maravilhoso, precisa sempre haver culto, e nós nos deliciamos com o culto, mas o culto é um dos ambientes da igreja a se manifestar como igreja. O grupo pequeno, a célula, é o lugar ideal para que a gente, ao invés do ministério de olhar a nuca do irmão, olha a nuca do seu irmão, está vendo? Esse é um ministério da igreja que só tem celebração, né? O ministério, onde você vai domingo? Vou olhar algumas nucas. Mas no grupo pequeno, o grupo é menor, a gente coloca o quanto possível as cadeiras em círculo, né? Ou numa sala, e as pessoas se olham, então, olho nos olhos, face na face, e aí é muito mais fácil saber da luta, do problema, e a gente poder apoiar, ajudar, e também ser ajudados, porque a gente não só dá, a gente precisa tantas vezes receber. Mas aqui no ambiente da celebração não é possível. Eu me lembro uma vez que durante um culto eu estava na frente e vi perto de mim uma moça, e ela chorava durante o louvor, chorava. Me chamou a atenção, e eu falei: o que será que está acontecendo? Aí na minha cabeça, como naquelas pessoas possivelmente que estavam próximas a elas, se dá uma dúvida: não, pode ser um quebrantamento, não, ela pode estar com um problema, não, mas pode ser só um quebrantamento. Se eu chego: está acontecendo algum problema? Não, irmão, só estou quebrantado. Então, naquele louvor, aquela menina chorava, mas ninguém fez nada. Naquela mesma semana, Vasti e eu dirigíamos uma célula, e lá estava essa mesma irmã, e durante o louvor na célula, ela, uá! Mas o ambiente era diferente. E num grupo de 10, 12, 15 pessoas, alguém chorar convulsivamente, não passa despercebido. Então nós paramos, né, e amorosamente falamos: fulana, está tudo bem com você? O que está acontecendo com você? Como é que vai você? E ela, e ela abriu o coração e colocou coisas incríveis. O meu pai está traindo a minha mãe, o meu irmão está nas drogas, e lá em casa está acontecendo isso. E aí nós pudemos abraçar, foi a terapia do abraço, só abraçar e beijar, ficar ali juntos. Depois pedimos que ela se ajoelhasse, todos nós impusemos as mãos, e como batista a gente não encostava na cabeça, a gente ficava tudo à distância. Falei: não, irmão, pode encostar, não dá choque não, pode encostar, é a terapia do abraço, do afeto, do afago, do aperto, né? E aí uma grande ministração de Deus na vida daquela pessoa. O programa da célula passou, porque a vida é mais importante que o programa. O programa é uma ordem natural das coisas, organizacional, há conteúdos para serem transferidos, há palavras para edificação, mas quando o Espírito Santo, no pequeno grupo, para tudo para a gente atender alguém, é incrível. Nós temos uma célula em casa, e há 3 semanas atrás, nós fomos surpreendidos por uma coisa linda de Deus. De 20 pessoas que deviam estar lá, só 2 foram. E nós estávamos agradecendo, que coisa linda, não é? Ao invés de falar assim: puxa, que fracasso, né? Esse pessoal onde está? Dos 20 tinham 2, e nós pegamos no ar assim que o Espírito de Deus queria fazer algo diferente. E eram 2 pessoas visitantes. 2 visitantes.
E nós falamos: vocês perceberam o que Deus está fazendo aqui hoje? Como Deus está se movendo? Deus quer dar o tempo todinho para vocês. Vocês deixam a gente conhecer um pouquinho da história de vocês? Gente, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Aquelas mulheres abrindo o coração, falando de necessidades e recebendo amor, carinho, atenção. E aí Deus nos conduziu a abençoá-las, impondo as mãos, ministrando bênção e cura sobre a vida delas. Algo sobrenatural, que no ambiente da grande celebração do culto não é possível. Então, parabéns, vocês estão no caminho certo, caminho do pequeno grupo. Essa é a descoberta da igreja primitiva. Se você ler com atenção as cartas, por exemplo, um exemplo só, a minha devocional de hoje, 1 Coríntios capítulo 16, você vai ver a igreja funcionando na casa dos irmãos, e você vai ver ali uma sujeição natural, como que um discipulado de crentes mais amadurecidos na fé com crentes mais novos na fé. Uma coisa incrível, a igreja reunida nas casas. Então lá nós não tínhamos esse aparato, não tínhamos o retroprojetor, não tínhamos o piano de cauda, não tínhamos a câmera, quer dizer, tudo isso é para o nosso tempo, é para a gente espalhar o evangelho, mas eles não tinham esses recursos. É a reunião das casas, era o dia a dia, era a igreja. Então, quando nós olhamos para as células, para o pequeno grupo, nós estamos vendo a igreja como ela era originalmente. E o mesmo Espírito Santo que usou a vida de um na vida do outro, quer nos usar nesse tempo de hoje, em que há um processo de massificação, onde as pessoas não se conhecem, até o mundo empresarial, corporativo, descobriu o afeto e a necessidade, e a igreja não pode abrir mão daquilo que lhe é peculiar, viver o amor na prática. Porque aqui nessa reunião, e a igreja de vocês é tão afetiva, tão carinhosa, hein? Nota isso, a gente tem espaço no culto, um culto informal, gostoso, mas na célula isso vai ser intensificado, e o discipulado vai trazer para os irmãos algo que a gente não pode negociar. Eu também tenho o meu discipulador, assim como o Fernando e Ieda apresentaram, Vasti e eu somos discipulados pelo pastor Domingos Jardim, da Primeira Igreja Batista de Marília, e a Rosângela, a esposa dele, é então a discipuladora da Vasti. Estamos longe, como nós fazemos? Tem Skype, tem telefone. Alguém já disse que a TIM, se tem gente de outra operadora que me perdoe, mas as pessoas dizem, a TIM foi quem começou primeiro a ganhar a vida do discipulado, né? No Brasil inteiro todo mundo tem TIM para falar do discipulado. Na nossa célula recebemos uma família, tudo isso é antes do sermão, viu gente? Tudo isso é antes do sermão, é que aqui eu me sinto em casa. Então recebemos na nossa casa uma família que veio de Santarém, crentes muito simples, mas sendo discipulados, e lá de Santarém, como eles estão novos na nossa cidade, apenas 6 meses, a igreja lá de Fortaleza, eles são da igreja Ministério Santarém em Fortaleza, liga semanalmente o discipulador dele e dela, e ele, o Cleiton, falou para mim, pastor, às vezes ele passa 1h30, 2 horas, já chegou a 3 horas comigo no telefone, toda semana ele me liga, nem sempre é tanto tempo, porque não há necessidade, mas quando há necessidade, ele fica comigo o tempo que precisa. Gente, ele está em Campo Grande, a igreja é lá em Fortaleza, ele tem a sua vida na igreja, ele entrega os seus dízimos e ofertas aqui na igreja. Ou seja, você quer uma coisa mais linda, que é puro desprendimento, puro amor por alguém? 6 meses, até que ele diga, olha, estou em Campo Grande, já tem um discipulador aqui, muito obrigado, eles estão lá cuidando daquela vida. O discipulado, em uma frase só, é amor e cuidado. Repete comigo, o discipulado é amor e cuidado. Quem não quer ser amado? Quem não quer ser cuidado? É isso. A nossa proposta de discipulado é isso, é oferecer amor e cuidado. E pode parecer estranho isso, mas é absolutamente essencial, porque foi isso que Jesus fez. Vasti estava lembrando outro dia que o maior dom que existe é o dom do amor manifesto no serviço, porque Jesus disse, eu vim para servir. Aquilo que nós julgamos que é um ministério ou um dom tão baixo na escala dos tantos dons, é o maior de todos, o amor manifesto no serviço, amar, cuidar de pessoas assim como Jesus fez. Amém?